Bem-vindos ao nosso podcast Pele em Cena, onde a pele fala e a cena muda. E hoje, eu, Carolina Nastri, eu, Maria Camoiço, estamos com uma pessoa maravilhosa novamente e a gente precisou chamar ela porque de tão maravilhosa, de tanto assunto, de tanto conhecimento, não cabia só em um episódio. Então a gente está novamente aqui com a Kelly de la Rovere para falar sobre fitoterápicos. Então, a Kelly é nossa querida amiga, nossa convidada, que gentilmente se colocou à disposição para estar nos aturando, né? Porque nós estamos que nem aluna aqui, embebecidos com as informações. Nós temos um histórico bacana no passado, onde estudamos juntas na pós-graduação, e nós aprendemos a trabalhar e a fazer fitoterápicos. E ela se aprofundou, e ela faz até hoje. Então a gente convidou para que ela traga essa experiência. E assim, ela tem alguma coisa a mais, né? Que eu chamava de bruxaria na pós. ela coloca ali muito carinho, muitas boas energias. E os produtos dela são de fato diferentes. Bem, mais uma vez agradeço vocês, tá? É um prazer enorme, né? Eu tenho um carinho muito grande por vocês, né? E assim, eu venho aqui para falar de fitoterápico, mas é importante a gente lembrar que assim, a gente faz de uma forma assim muito mais restrita assim para as pessoas que estão próximas da gente, porque quando a gente fez dermatologia lá atrás, né? A gente precisa falar a época, né, não, Maria? Não, por essa parte. Por essa parte. Quando a gente fez a dermatologia, uma das disciplinas que nós tivemos foi a questão dos fitoterápicos, porque eles atuam muito nessa questão da recuperação de feridas, né? E a gente vai para o interior, eu, por exemplo, que faço serviços sociais no interior, a gente usa muito, porque você chega numa cidade do interior, você não tem uma gaze, você não tem um produto de alta tecnologia, e aí você vai deixar de tratar esse paciente, né? E assim, mudar um pouquinho essa questão de conceitos também dos pacientes que estão nessa região. Então, a questão do uso de fitoterápicos, ela me ajudou muito, né? Eu cheguei a pesquisar aí com essas pessoas místicas, né? Não vou dizer índios, mas essas pessoas que trabalham no interior, curandeiro, né? E aí eu fui entender um pouquinho, né? O que quando a gente teve a aula, a gente aprendeu muito sobre rosa mosqueta e melaleuca, né? Então falava que eles eram excepcionais, né? E aí assim, pra gente brincar um pouquinho, ela falou assim, vamos fazer, a nossa professora fazia uns sabonetinhos, né, e eu falei, nossa, que legal, né, eu sempre quis fazer, né, essas questões assim, daqueles sabonetinhos que a gente compra manual, né, e aí eu fiz, mas aí eu fiz com aquele toquezinho, né, um cheirinho diferente, né, tinha até os afrodisíacos, lembra? O Lang Lang, fazia um sucesso, né, falei, preciso fazer um de Lang Lang pra ver se é tudo isso mesmo, né, então eu fiz, né, então aí eu fiz melaleuca, fiz barbatimão. Rosa mosqueta. Aí o barbatimão vim descobrir depois. Depois que eu fui pro interior e eu fiquei conhecendo o barbatimão, né? Porque o barbatimão... Que hoje fala bastante de barbatimão pra ferida, né? E a história do barbatimão é muito interessante, porque assim, antigamente, antes dos antibióticos, né? Era bem complicado tratar muitas doenças, principalmente as doenças venéreas. E o barbatimão era muito utilizado pelas prostitutas. Tá? Eles eram utilizados para tratamento de doenças venéreas. Olha só. E um detalhe também, tinha as mocinhas que antes de casar já não eram mais virgens e elas precisavam demonstrar que elas ainda eram virgens. Naquela época tinha, que o pessoal novo não sabe disso, né? Naquela época a virgindade era uma coisa crucial, né? E aí o barbatimão, ele tem uma ação adstringente muito grande. Então a adstringência dele recupera é muito legal. E ele faz essa adstringência assim de uma forma bem legal. Então, as mocinhas também que iam casar, né, que já não eram mais virgens, elas utilizavam. E aí elas conseguiam realmente equilibrar a situação dessa forma, né? Interessante. E os indígenas, a barbatimão, se você for traduzir, ele significa casca da virgindade.
Verdade. Esse é o nome, o barba-de-timão, se você traduzir da língua indígena, ela significa casca da virgindade. Caramba. Né? E aí eu achei o máximo, né? Falei, que legal, né? Aí usei barba-de-timão, aí as pessoas falam assim, o pessoal faz muito banho de assento, né? Pra candidíase, né? Falei assim, legal, por que não trazer isso para um sabonete? Será que temos aí o extrato, né? O extrato puro, né? E aí eu fui investigar como é que era o extrato, tudo, né? E aí eu descobri que existe o extrato glicólico, né? Do barba-de-timão, e eu falei, vamos fazer um teste. Aí a minha amiga foi uma das primeiras. Foi uma das primeiras convidadas, porque ela tava com uma reação autoimune que gerou ali uma repercussão. Você quer falar um pouquinho disso, Maria? Eu vinha do mundo corporativo. Então eu trabalhava virada, freneticamente, né? Tanto que eu morava perto do aeroporto porque eu viajava de domingo a domingo, né, não tinha filhos ainda. Então eu tinha mesmo, recorrente, eu tinha candidíase. Então eu tava com a Carol falando aqui, um outro momento, eu tive 2 vezes no ano, eu tinha 2 vezes no mês, era meu ponto fraco. Então assim, era um sofrimento terrível. E aí, na pós, quando surgiu essa situação, a Kelly fez o sabonete, né? Era líquido até na época, né? Era em barra. Era em barra, depois veio pro líquido. E eu usei. E assim, ó, nunca mais eu tive. Passaram, 15 anos. Eu nunca mais tive. E eu não deixei de ter estresse. Eu lembro que você usava muito trabalhar sabonete íntimo e você falava, Kelly, não resolve meus sabonetes íntimos. E aí eu falei assim, olha, aí eu expliquei para ela sobre o barba-de-timão, né, que eu tinha conhecido pessoas que utilizavam, né, se ela gostaria de usar o sabonete, né, e aí ela usou o sabonete, a gente tinha aula a cada 15 dias, se eu não me engano, né, e aí ela chegou para mim e falou, Kelly, em 15 dias o negócio funcionou mesmo, né? E aí foi muito interessante, né? Falei, olha que legal. E aí eu comecei a conversar com pessoas que tinham muito esse problema. E nós, né, assim, nós nos afastamos, acabou a pós, a gente cada um tomou seu rumo. Mas o barba-de-timão nos manteve unidas, porque toda hora você queria fazer alguma coisa. Até hoje eu compro os produtos dela. Que aí vieram minhas filhas, ela faz. Vamos dizer que eu dou os produtos para você, porque eu não posso comercializar. Desculpa, verdade, ela me dá. Né? Eu não compro. É só para as pessoas íntimas, só para os íntimos que eu faço. Até hoje a gente se une, né? Porque assim, tem uma certa frequência de alguns meses, porque ela faz mais coisas também, porque ela faz os sabonetinhos para acne para minha filha. Né? Tudo. Na verdade, eu não contei nada pra vocês, mas eu tenho um caldeirão daqui. Mas eu não sou bruxa. Porque antigamente. Eu sou alquimista, é diferente. As mulheres. Eu até imagino você com aquele chapéu assim, fazendo. A gente fala. Quem assistiu Outlander sabe que tem a Claire. E ela. Nossa, eu amo essa série. A Claire, ela era enfermeira. Ela vai do passado pro feminino e ela. Do passado pro futuro. A história é muito legal, né? Porque eles viajam no tempo. Ela viaja no tempo, ela era enfermeira. E aí, ela faz as alquimias dela, né? Eu me identifico muito com ela. Eu gostei da série justamente porque eu me identifico. Porque eu tenho muito esse negócio de olhar uma planta e cheirar e sentir essa curiosidade. Eu tenho sítio no interior, né? E lá eu tenho a minha hortinha lá, onde eu tenho arnica, onde eu tenho hortelã, onde eu tenho camomila. Eu tenho de tudo um pouquinho. Ai, gente, eu acho isso tão fantástico. Eu falava que eu acho que eu acredito em reencarnação, então na outra vida eu devo ter sido alguma coisa que pegava as plantinhas mesmo e fazia, curava. Eu acho lindo, adoro, e eu acho que tem muito poder na natureza, tem muito poder que a gente não conhece. A gente só tem essa restrição de conhecimento, porque eu acho que Deus é tão perfeito em tudo que ele faz, que eu acho que cada planta ele tem a sua pra função, gente, ele tem a sua função pra gente. Eu falo, a gente só tem a limitação ainda de conhecimento. Né? Então, essa questão do barba-de-timão foi, assim, legal, porque aí nisso veio outras pessoas me procurarem, Kelly, eu também tenho candidíase. Aí eu falei, gente, eu não comercializo isso, né? Mas aí eu fazia para um, fazia para outro, para outro, para outro, para outro. E eu trabalhava no hospital. E quando eu trabalhava no hospital, aí uma técnica pedia, as meninas que usaram, elas vão, falei, ela tá falando de mim, E elas falaram assim, nossa, Kelly, que bom, né? Além dele tratar candidíase, ele dá um up. Rejuvenescimento. O pessoal vai começar a querer procurar. A ação astringente dele é boa, né? Então, assim, foi muito legal. E aí chegou num ponto que os técnicos também compravam. Compravam para as esposas.
né? E eles falaram assim, Kelly, é muito bom esse sabonete. Eu falei, mas é de sua esposa que usa. Mas é bom, Kelly, é bom. É bom que ela use. É bom que ela use, né? Então, assim, acabou virando, assim, uma febre na ocasião, né? Mas aí, com a demanda que eu tinha de trabalho, acabei diminuindo isso. E você nunca pensou em comercializar os seus produtos, né? Não, é que assim, eu sempre tive outras prioridades na minha vida. Tratamento de ferida, eu vou agenciar ela nesse segmento. Ela tá tentando me agenciar, mas ainda não consegui. Eu vou conversar. Porque eu tenho que confessar, eu ganhei um. Aí pronto. Ah lá, não, conta. Eu ganhei conta um essa história, Carolina. desse. E eu falei assim, eu vou tentar no meu paciente, que tem uma úlcera venosa, eu vou usar nele. E eu lavo a perna dele com ele. Gente, a pele... Mas é para ao redor... É o de... É o que você... Eu trouxe para elas, ó. Deixa eu mostrar. Muito lindinho. Elas, fora o mimo que vem, que é a coisa mais fofa. Eu trouxe para Maria Camões. Isso. Né? O meu eu já usei. Mas só para degustação, né? Aí eu trouxe para degustação para ela, né? Eu usei na perna dele. Eu falei assim, eu vou tentar... Porque assim, tá me dando um pouquinho de trabalho essa perna. E aí, a pele ao redor da ferida... É outra pele. E eu tava usando os produtinhos indicados, né? Sabonete de pH, sabonete de não sei o quê, sabonete próprio pra isso. E eu achei fantástico. Ficou. Ele não teve mais prurido. Olha só. Aliviou o prurido. O barbatimão, ele tem uma ação adstringente muito legal. Mas é importante também a gente destacar o seguinte, né? Eu tive recentemente meu tio querido, né? O meu tio Alfredo, né? Tio, não fica bravo comigo de eu contar essa história. Mas foi a minha prima que contou que ele fez uns banhos na perna dele. E acredita-se que tenha usado barbatimão. Não foi ele, perdão. Foi outra pessoa que utilizou na perna, só que a perna dele deu uma queimada boa. Meu tio usou outra coisa, que eu não sei ainda o nome, mas a gente vai descobrir. Mas a gente também já reverteu a situação. Mas enfim, ele usou na perna dele, a perna dele escalpelou. Eu imaginei. Por quê? A concentração do barbatimão, ela faz toda a diferença. O fitoterápico, por isso que a gente precisa do farmacêutico, do biomédico, para ele saber qual que é a dose certa daquele produto para se utilizar. Hoje a gente tem ele na forma comercial. Então, e assim, eu não sou das pessoas mais fãs de utilizar curativos úmidos. Eu gosto muito de usar as tecnologias novas, curativos inteligentes, né? Eu tenho a questão de troca, então sou muito adepta a essas tecnologias mais novas e pouco utilizo óleo, creme, gel, pomada, essas coisas. E aí veio a representante da empresa e ela ofereceu para mim, né? Para mim usar no paciente. Aí eu falei assim, tá bom, vou ficar, né? Eu fiquei um tempo, né? E aí eu falei, aí, minha demanda de curativo teve uma época que acabou, né? Porque eu faço compra, né? Mas a minha demanda de curativo estava acabando, né? Eu uso muito PHMB Compress. E aí, eu não tinha PHMB nesse dia, num determinado paciente que tinha uma lesão cavitária, e eu usei a formulação, né, do barbatimão, né, nesse paciente. A lesão... Eu falei, gente... Na lesão aberta. O negócio é bom, né? E eu não dava crédito, né? E aí, assim... E aí eu comecei a usar em um, usar em outro, e eu via uma astringência muito legal, assim, por essa ação astringente. Ele é muito antisséptico também, né? Porque tratava-se doença venérea com ele, né? Então eu vi que tinha respostas muito positivas e algumas lesões cavitárias, porque eu sou muito daquele negócio, se você tem uma lesão cavitária, a lesão cavitária, ela produz umidade. Eu não gosto de dar umidade com uma ferida que já produz umidade. Sim, geralmente não dá, eu né? tento absorver essa umidade, né? Mas o gel, naquela situação, ele conseguiu ter uma ação adstringente e eu tive resposta positiva. Então, comecei a utilizar, né? Mas a concentração diferente nesse caso. Aí ele tem uma concentração específica. Sim, mas... Quando você vai usar para ferida, né? No caso, principalmente essas feridas cavitárias, né? Aí você precisa de ter uma dose exata, né? Para que você possa ter um veículo também apropriado para uma cavidade, né? E a dele era uma cavidade, era um túnel assim, sabe? Aquele túnel, tipo aquele que passa embaixo do Ibirapuera, né? Que você entra e nunca mais sai. Ayrton né? Senna. Então era mais ou menos nesse esquema, e aí a gente conseguiu, ele estava reduzindo em torno de 2 centímetros de cavidade por semana. Nossa, né? é bom até falar sobre isso, porque às vezes a pessoa fala, barbatimão, tô aqui no quintal, vou fazer um chá e vou jogar. Exatamente. Quantas folhas coloca? Aí isso vale para tudo. Pra isso tudo. vale para camomila, isso vale para arnica, isso vale para uma série de... praticamente para todos os fitoterápicos. Não é porque eu tenho um fitoterápico em casa, eu tenho uma camomila, que ele vai ser efetivo, porque assim, o que vai valer é a concentração daquele produto. Exatamente. Porque quando você falou do sítio, né, que tem as suas plantinhas, a sua
bruxaria lá no própria. Alquimia. Alquimia. É muito interessante isso, porque cada produto tem a sua indicação e também tem a sua contraindicação. Sim, né? também tem isso. Teve uma situação há muito tempo atrás, eu só falo de coisa de muito tempo atrás, mas enfim, que uma pessoa lá da Amazonas me chamou, né, me ligou na época, porque alguém foi para lá e tinha tratado comigo. E aí ele começou a me explicar a contraindicação das ervas. Isso, porque que a tem. gente Tem mais até contraindicação do que indicação. Tem muita coisa que a gente eu quero que você saber. fale um pouquinho sobre isso, porque assim, o que eu pensava antes de conversar com esse indígena? Que é arruda, é hortelã. E Você as pessoas pega lá e faz, né? As pessoas pensam assim, então faz o chazinho o tempo todo lá da mesma erva e toma para tudo, é natural, não pode. Aí ele me explicou, então acho que é uma coisa bem interessante. Isso. As contraindicações, é uma medicação. Então, mesmo sendo natural, sendo fitoterápico, você tem uma dosagem, momento de começar, momento de parar, porque não é uma coisa... Com certeza, Isso é uma coisa importante, né? Inclusive o barbatimão, se você usar na concentração errada, ele pode até queimar o tecido, né? E foi o que aconteceu, principalmente esse paciente que utilizou, ele tinha uma erisipela, né? Então ele usou na erisipela, né? Então fez assim, escalpelou praticamente, né? Ele perdeu toda a epiderme da perna. A culpa não é do produto. Mesmo não é do papaína, né? A culpa nunca é do produto, a culpa é sempre nossa. Porque a concentração a utilização, a hora de parar e de começar. E a via de administração também. Porque as pessoas, barbatimão é bom, vou tomar. Nossa, barbatimão não pode tomar, né? Não se pode tomar. Assim como tem produtos que é para tomar e não para colocar em feridas. Gente, eu não tô acostumada a comer com microfone. Tá tudo bem que tá funcionando mesmo. Tá funcionando, né? Então, isso é muito interessante. Então. E aí a gente tem, por exemplo, a camomila. É outro produto que eu acho excepcional. Né, principalmente quando você tem um processo inflamatório, né, as pessoas não acreditam, os próprios pacientes meus, eles têm aquele negócio, camomila, falei, sim, ele acalma a pele. Eu usava muito em paciente na oncologia. Quando tem algumas quimioterapias que elas mancham a pele e tem quimioterapias que elas são mais, podem causar lesões, né, se perder a veia, então a gente acabava utilizando em algumas situações de flebite ou nessas situações dessas químios, no pós, o paciente fazia compressa e voltava outra pele. E hoje muitos hospitais, eles têm como protocolo a camomila numa condição de flebite, né? Numa dermatite. Para radiodermite, dependendo do nível, a gente pode utilizar. Eu uso nos olhos dos idosos, em casa de repouso, a gente prescrição do oftalmo, né? Colocar ali a compressinha. Isso, em criança, né? Ele acalma. E tem uma ação anti-inflamatória também. Hortelã e não também. Eu não sei se coloca no olho, não tem contraindicação, né? Nessa via. Não, já vi médico prescrever camomila. Para as crianças, sempre, qualquer coisa. Mas também tem essa questão da concentração. Uma coisa é pegar um sachêzinho e fazer um chazinho para um copo, outra coisa é eu pegar 10 sachês e colocar numa canequinha e fazer. Então a concentração ela muda. Então isso vale para todos, né? Eu estou escrevendo um capítulo do livro agora, próximo livro de feridas, e eu estava falando um pouquinho do que a gente tem no Brasil de produtos. Esse produto que a gente usa é medicação, correlato, o que é cada um deles, o que eu estou usando, pode usar, não pode usar na pele. Então, eu estava vendo assim, a maior parte dos produtos que a gente tem hoje no mercado, eles são considerados correlatos. Isso é um nome mais antigo que atualmente a gente chama de produtos para saúde. Tá? Eu já te perguntar, o que é correlatos? Então, na verdade são produtos para saúde. Isso vai desde uma máscara que a gente utiliza, até um aparelho de endoscópio, até tudo que vai em contato com a pele. Um perfume é um correlato, um creme é um correlato. Que não é invasivo. Não, tudo que entra em contato com a pele. Nossa, eu não sabia essa do fio aparelho. de sutura, ele é um correlato. Só que tem a classificação desses correlatos. Aí tem a classe de risco. Classe 1, classe 2, classe 3 e classe 4. Quanto mais alta essa numeração, maior o risco, né? Então, eu estava vendo que os curativos, eles são classificados em classes diferentes dependendo do produto, do princípio ativo. Todos eles são correlatos. E aí os fitoterápicos entram nisso também? Aí é que tá. Os fitoterápicos, eles têm uma classificação à parte. Estava conversando com a Lina, um abração, Lina. Eu estava conversando com a Lina ontem e eu perguntei para ela, falei, Lina,
como é que fica a questão da papaína? Falei, não, Kelly, a papaína tem outra classificação, ela entra como fitoterápico. Ela entra como fitoterápico. Ela entra como fitoterápico, né? E aí a gente tem também os dermocosméticos. E os dermocosméticos, eles não podem ser aplicados na pele lesionada. Então a gente tem esse detalhe, porque, por exemplo, um creme para assadura, né? Às vezes, dependendo do creme para assadura, ele é um dermocosmético. Dependendo de um gel que eu utilizo, alguns óleos à base de AGE, eles são dermocosméticos. Se tem cheiro, cor, é dermocosmético? Não necessariamente. Não necessariamente. Depende de como ele foi... Depende do veículo dele, da formulação dele. Ele tem que ter uma formulação específica para entrar em contato com o tecido lesionado, né? E tem questão de registro também, né? É muito mais fácil você registrar um dermocosmético do que um correlato. Então, o que eu vejo hoje de algumas empresas, né? Do qual eu conheço alguns, os donos das empresas, eles falam assim, Kelly, eu tenho esse produto, ele lá fora ele é utilizado como correlato. Só que aqui no Brasil, eu tô com problema, demora muito para sair o registro dele, então eu registrei ele com dermocosmético, depois eu vou tentar ele como correlato. Então também tem essa questão, né? Para poder entrar pela Anvisa, eles põem dermocosmético. Isso, tem todo um regramento para isso e demora-se um tempo maior. Então, é importante que o profissional que está atuando, ele saiba se é um correlato, se é um medicamento ele não pode prescrever. Então a gente tem, por exemplo, a colagenase, fibrase, Bactroban, o que tem princípio ativo medicamentoso, corticoide, antifúngico, antibiótico, isso já é restrito a nós. Agora, por exemplo, quando saiu a nossa resolução para prescrição de fitoterápicos, por quê? As farmácias de manipulação não queriam nem fornecer papaína para a gente. E a papaína, ela é um fitoterápico. Então, hoje nós temos uma habilitação para prescrição de papaína, extrato de camomila, arnica, né? Então, se eu quero passar uma pomadinha de camomila no paciente que tem uma pele muito inflamada, né? Então, eu posso estar utilizando. Então, a gente tem hoje uma habilitação para prescrição de fitoterápico, mas não de medicamento. Então, existe essa divisão que é importante a gente conhecer. O que é medicamento é do médico. O que é correlato, a gente tem habilitação para prescrever. O fitoterápico também. E o dermocosmético, a gente pode prescrever, claro, só que a gente precisa ter atenção para não prescrever numa área lesionada. Então tem essas questões que a gente vai estar descrevendo aí no livro, que eu espero aí que vocês baixem aí, assim que a gente lançar, eu aviso aqui as meninas e elas avisam aí que o livro vai ser publicado, né? E aí nessa questão do fitoterápico, você acha que em algum momento tem algum tipo de fitoterápico que ele acaba sendo melhor que algum tipo de curativo, mais tecnológico? Em que momento você pensa em não utilizar da indústria e utilizar um fitoterápico? Olha, é assim, a gente hoje tem uma gama de produtos no mercado para a gente utilizar, né? O que a gente tem visto aí com o avançar dos anos, é que as pessoas, elas têm aderido muito mais às tecnologias naturais. Sim. Do que as medicamentosas, né? A gente fala de medicina oriental e medicina ocidental. Sim. Né? As terapias complementares, os fitoterápicos, eles têm alcançado aí um sucesso que está sendo muito bom. Né? Então, mas isso não faz com que a gente abra mão de algumas tecnologias que são muito boas. Sim. Né? Então, eu acho assim, eu não dou preferência para um ou para outro, né? Se vai ser uma tecnologia comercial ali de um determinado produto que foi fabricado ou um fitoterápico. O fundamental é a lesão do paciente. Principalmente assim, é importante, né? Eu fui perita de um paciente meu com uma determinada ação, onde o convênio entrou com uma ação contra ele. E qual que foi o motivo? Porque a profissional, ela usou o mesmo produto durante quase 2 anos. Nossa! Então, a gente entender como é que foi, justificar, realmente teve uma justificativa para isso, mas assim, ter essa noção, né, porque um dos questionamentos da empresa justamente foi esse, né, mas na ocasião a profissional, ela teve os motivos dela, né, para agir dessa forma, né, e há situações em que isso acontece. No entanto, a gente vê no dia a dia, que às vezes a gente vê uma ferida descendo ladeira abaixo e a pessoa insiste em usar aquele determinado produto.
E não é assim que funciona. Então, se eu estou usando uma tecnologia X e eu sei que a tecnologia Y, seja ela um fitoterápico ou não, pode ser uma opção melhor, eu tenho que ter essa análise clínica de fazer, né? Fazer aquele tratamento e olhar assim e falar assim, não, peraí, uma semana, vamos dar um prazo. 10 dias, deu certo? Ótimo, não deu certo? Peraí, o que eu posso associar? Peraí, será que eu preciso do médico aqui para me ajudar na parte nutricional, na parte vascular, cardiológica, endócrina? Será que eu preciso otimizar alguma coisa, né? Será que esse paciente está se alimentando direito? Será que a família está cuidando direito? Será que está mudando de decúbito? Então, assim, uma série de coisas envolvidas, né? Então, o fitoterápico, ele vem para trazer, assim, para agregar, né? O barbatimão, agora que a gente tem ele como curativo, é algo que assim, eu usei e eu recomendo. A papaina também, mas aí é que tá, que a gente entra naquela discussão da indicação e contraindicação. Mesmo que a papaina seja indicado por uma determinada lesão, você tem que ter uma atenção muito especial. Que nem eu falo, papaina eu uso no paciente se eu mesma utilizar, eu mesma controlar. Porque é algo que sai da tua mão, assim, você perde o controle muito fácil. Então as pessoas têm que ter um pouco mais um olhar crítico, né, quando for utilizar. Desse olhar crítico, não só para usar papaina, mas a colagenase, mais os hidrogéis, enfim, todo né? tipo de terapia. Não é porque uma terapia ela é para necrose que eu tenho que usar só ela. E se ela não está dando certo, vamos supor, a ferida tem 6 centímetros de diâmetro, e no outro ela está com 8, e no outro ela está com 10, e no outro ela está com 20 e está usando o mesmo produto. Peraí. Tem alguma coisa que não tá certo nesse... A gente tem que ter esse bom senso, né? Então, muitas vezes quando eu chego num paciente, hoje mesmo eu avaliei um paciente, onde ele estava com 11 lesões. E uma das lesões dele, minha mão enfiava até aqui, e eu fazia assim, ela abria, porque tinha descolamento subcutâneo, né? E ele estava usando colagenase. Colagenase, ele serve para um monte de coisa. Tinha necrose? Tinha necrose. Mas, gente, qual a função principal da colagenase? O pessoal fala, desbridamento seletivo. Tá, mas será que está sendo seletivo naquele paciente mesmo? E quanto tempo você usou ela? Dependendo da colagenase, ela tem antibiótico. Ela pode ser utilizada... Esse paciente, ele está usando já pelo menos uns 2 meses. Né? Eu vejo muito isso. E aí, assim, é o que eu falo para o paciente, que eu falei para o cuidador, né, que foi numa casa de repouso. Falei, a primeira coisa que a gente tem que fazer não deixar essa ferida continuar descendo ladeira abaixo. Ela vai cicatrizar? Não vai cicatrizar. Uma ferida dessa dimensão não vai cicatrizar. A gente primeiro tem que estabilizar ela. Fazer com que ela pare de piorar. Então, a partir do momento que estabiliza, ela para de piorar, opa, já estou tendo sucesso. Sim. Ela parou de piorar. Parou de piorar, vamos tentar corrigir o que está menos pior. Eu vou tentar tratar a necrose? Não, deixa a necrose lá. Necrose é a última coisa. Vamos tentar tratar o que está vivo. Então, em volta da ferida está tudo lesionado, esquemiado. Tirar a necrose, você vai aumentar. Então, vamos lá. Tem isquemia? Vamos fazer laser. Está esfoliado, né? Mas está só pele ali, tecido epiderme. Vamos recuperar a epiderme. Vamos tratar o que é bom. Tratou o que é bom, aí sim. Opa, agora a gente vai tratar a necrose. Então, a gente ter esse olhar e não falar assim, mas aqui tem necrose, vamos tratar a necrose. Não é por aí que funciona. Sem pensar, por isso que a gente tem que pensar que você tem que ter expertise para isso, né? Sim, sim. Eu tô pensando aqui que você está falando do fitoterápico, eu trabalhei no hospital oncológico SUS por muitos anos e eu era referência da pele lá, né? Só que eu não tinha material. Quando eu cheguei, na verdade, eu tinha colagenase Dersane, era tudo que tinha, mais nada. E se utilizava colagenase para tudo. Eu não sei o Dersane hoje como é que tá, mas assim, os AGEs, muitos deles são dermocosméticos. São dermas, mas a gente utilizava para ferida, né? Assim, que é o que você aprendeu, enfim. Eu cheguei lá, tava assim. Também, né? Consegui trazer alguma coisa para o hospital. Então a gente tinha uma hidrofibra e hidrogel, colagenase. Eram os 3 materiais. Então, quando também a gente pensa em uso indiscriminado, tá usando tantos anos isso, é só o que eu tenho. Ou eu uso tantos anos aquela placa de hidrofibra com prato, ou eu não uso nada no paciente. Mas pensando nos fitoterápicos, talvez era uma salvação em alguns momentos, né? E mais porque barato, é mais barato. É o que eu falo, assim. Às vezes hoje a gente pode prescrever, né? Antes não podia. Mas hoje, pensando que eu posso prescrever, talvez, para o paciente manipular e fazer uso desses materiais em casa, né, desses produtos em casa, vai trazer muito benefício, né? Sim, sim. Obviamente, eu preciso entender. Que todos tenham a noção de que, assim, existe a questão da prescrição
e existe a questão do conhecimento vinculado. É. Você sabe que se tem uma granulação, você vai indicar papaina tanto por cento, se tem uma inflamação, você vai indicar o extrato de camomila assim, assim, assado, né? Outra coisa é, às vezes, um profissional que às vezes está saindo da faculdade, às vezes não tem aquela experiência, porque cada Não pele tem como responde ter, não tem como cada ter, né? ferida Não, responde não de tem. um jeito, Uhum. né? Às vezes eu tenho uma necrose e às vezes eu começo com uma papaina 2%. Ah, mas é Uhum. necrose, tem que ser 10. Não, não é isso. A Depende gente do paciente, você tem que depende avaliar do o paciente como um paciente, todo, depende né? do contexto só a que está aquela ferida. situação, né? Então, esse olhar crítico, ele é muito importante na prescrição, né? E outra coisa que eu gostaria de falar também, é que às vezes eu faço alguns serviços sociais no interior, né? E a gente utiliza, assim, mas assim, o que é fundamental quando não se tem nada? Né? Às vezes, o que eu falo para um paciente, ele tem lá uma pomada de colagenase e só. E tem uma ferida que está uma cavidade. Gase, soro e gase. Não tem soro? Água Ferve a água bonitinha, né? É o que tem. Higiene, né? O indicado seria uma solução antimicrobiana, uma terapia de pressão Antisséptico. negativa, né? Então, seria isso. Eu não tenho essa realidade, eu tenho que trabalhar com a realidade que eu tenho. O que eu tenho ali de antimicrobiano, né? Então, trazer para aquele paciente, aquela pessoa que está naquela condição, o que ele consegue fazer? Você vai para as áreas remotas a gente tá, esse vídeo vai para o país inteiro e até para fora, então o que a gente precisa entender? Eu estou lá no Mato Grosso, onde o hospital mais próximo está a 100 quilômetros de distância. O que eu tenho aqui hoje? Eu tenho um paninho, uma fraldinha, aquelas fraldinhas de pano que eu usava no meu bebezinho, que sobrou, que meu filho, vamos ferver aquilo lá. Você corta alguns pedacinhos, vai ferver, vai secar bonitinho, passar com ferro e aquilo que vai se usar. Lava com água. Então, assim, o que é importante para essas pessoas que estão em áreas mais remotas? Os conceitos básicos de Florence Nightingale. Me lembrou, Florence. A gente vai falar de higiene da ferida, vai ter um episódio só pra isso, que agora aí tem conceitos pra isso. Dando um spoiler, né? Então, o que a gente fala, importante. essa limpeza, ela é básica, ela é importante, e isso quando você tá numa área remota, onde você não tem soro, você não tem material estéreo, Às vezes você vai trabalhar? saneamento básico, Você né? não tem saneamento básico, Mas né? tem que cuidar da ferida. Isso, um dos livros que eu tô escrevendo, eu fiz uma recapitulação aí, um levantamento bibliográfico das doenças negligenciadas no país. Gente, o que nós temos hoje, sabe bicho de pé? Sim. Tungíase, né, é o nome correto. O que a gente tem de bicho de pé, e não é um bichinho, é o pé tomado, de amputar pé. Isso em grandes cidades, como Rio de Janeiro, por exemplo. A gente tem tungíase, a gente tem escabiose. Gente, estamos na cidade de São Paulo. De 2 meses para cá, eu peguei 2 pacientes com míase. Ai, eu pegava muito. Então, nós estamos no centro de São Paulo. Agora, vocês imaginam nas áreas mais remotas? E aí, o que você vai orientar para esse paciente que tem míase? Colocar o tecido, colocar o toicinho lá, que nem o pessoal fala? Míase, para quem não sabe, é quando a mosquinha pousa na ferida e ela põe os ovinhos e sai as larvas. Como se fosse bichinho de goiaba, nasce na ferida. Eu tirei 40 do meu paciente. Ah, eu tive paciente de eu tirar 200. Então, e é importante a gente saber que míase não é o mesmo que Berne. Não é o mesmo que Berne. O Berne, ele acontece, porque eu tive os 2 casos, né? Entre outros, né? Então, é diferente, porque a míase é uma mosca específica, né? Aquela mosca geralmente verdinha ou preta, né? Grandona, que vai pousar na ferida, e as larvas parecem essas realmente de bicho de goiaba. Já o Berne, você tá num sítio, você tá numa área de vegetação, onde tem uma mosca qualquer. Se ela tiver larvinha, se ela pousar em você, ela... E detalhe, na pele íntegra ela não precisa encostar na tua pele. Às vezes ela passa pertinho de um outro mosquitinho, um pernilongo. Se ela deixar a larvinha dela lá, a hora que o pernilongo for te morder, vem a larvinha junto. Ai, não sabia dessa. Eu pensava que tinha pousar em você. Eu também não sabia. E é na pele íntegra, né? Na pele íntegra. Se tiver lesionada, é melhor ainda pra eles. Um detalhe, e aí faz assim, aquele buraquinho. Sabe aquele buraquinho que você vai apertando, de repente você... Sai o negócio. Mas aí é uma só, né? Não é uma igual ela é isolada. da míase. Até pra
para as pessoas aqui, eu vou dar uma dica. Quando falam assim, ferida tem que respirar, deixa aberta, tá vendo? Porque não pode. Boa. E eu sempre, e eu falo isso para meus pacientes. Não pode deixar a ferida aberta por vários motivos. Primeiro, porque ela precisa do ambiente ideal para cicatrização. E segundo, por conta disso. Ai, o paciente não toma banho, não se limpa, não faz, é falta de higiene. Não, não é falta de higiene. Foi em algum momento que ele descuidou, deixou aquela ferida aberta, uma mosquinha que ele não viu, pousou, e aí deu esse estrago. No caso do meu paciente, ele tinha uma faixinha na perna, só que a faixinha estava frouxa. Nossa, E ele tava Então, eu pegava pacientes que falavam assim, não, mas eu tava enfaixada, porque eu tinha muito paciente de cabeça e pescoço. Então tinha lesões E na atrai, face. gente, atrai a quilômetros de distância. Atrai. A mosca, ela pode estar, a gente tá aqui, ela pode estar lá em Santos. Ela sente, ela vem. Teve um paciente que falou que ele estudou sobre isso, tem uma atração química, né? Que ele foi estudar sobre isso para entender por quê. Então, assim, é isso mesmo. A gente, mas não tem mosca na minha casa. Ela veio. Ela veio, ela vem do nada. Ela vem do nada. E aí eu entro de novo na questão do fitoterápico. Então, às vezes, a gente tem que usar. O pessoal usa muito arnica, né? Eles colocam a arnica na cachaça. Não sei se no interior. Pra pôr na ferida. Às vezes põe na ferida ou em beber volta. mesmo. Ele é muito. Não, Anestesia e depois faz mas ele tem né? um efeito anti-inflamatório muito legal, né? Então eles utilizam, mas assim, tudo tem uma dosagem certa, tá? Hortelã, camomila, né? O próprio barbatimão. Babosa, que é aloe vera. Babosa, aloe vera. Eu já tive paciente dele mesmo ir me mandar manipular a aloe vera. Ele chegou pra mim e falou assim, olha, eu vou te contar a verdade, eu fiz uma pomada de aloe vera. Falei, tá tudo bem, você mandou fazer? Você não fez na sua casa no liquidificador não, né? Foi, e falei, então tá tudo bem. E outra coisa, que você falou uma coisa muito importante. A crença do paciente é muito importante. Se o paciente ele acredita que o pó de café vai curar a ferida dele, assim, você tem que contornar a situação. Eu e a Maria, a gente estava discutindo um caso similar, né, Maria? Sim. Mas assim, se a pessoa ela acredita que determinada coisa vai fazer sentido para ela, por exemplo, uma água benta, né? Tem gente que fala, põe uma água benta que ajuda. Falo, então vamos fazer o seguinte, sabe Deus de onde veio, como é que foi feita aquela água benta? Então assim, na ferida a gente vai usar isso. Em volta da ferida, joga água benta. Né? Pode. Você quer usar o pozinho de café? Tá, a gente põe na ferida, tá? E aí você pega um plastiquinho assim, sabe? Põe assim de uma forma com que psicologicamente ele entenda, e não entra em contato com a ferida, obviamente, que ele entenda que ele, de certa forma, está utilizando aquilo. Eu tenho um caso de um paciente que tinha uma lesão venosa, uma úlcera venosa, muito complicada da perna dele, e ele foi em um lugar que falaram que a folha de bananeira ia tratar a perna dele. E aí eu fiz exatamente isso, porque não tinha como ser contra a folha de bananeira. Então a gente colocou carvão ativado na época, a gente fez todo o tratamento e em cima eu colocava a folha de bananeira. Em cima dele. Data dura. E assim, não é que fechou a ferida dele? Olha, gente, uma coisa eu falo pra vocês. E ele levou toda a fé dele, que é a folha de bananeira. E para nós, o importante era que fechou a lesão dele. Eu acho que a gente pode permitir, lógico, tem situações, porque eu já ouvi algumas situações que assim, não, pelo amor de Deus, isso daí nem... Meu avô usava esterco, gente. Asa de barata na ferida. Eu falei, não, pelo amor... Eu já peguei asa de morcego. Olha só, onde a pessoa... Gente, não. Foi aí que veio o Covid. Onde a pessoa achou morcego? Eu tive um tio que usou... ele usou terra de formigueiro. Ai, Maurício, agora meu esposo, eu vou pedir pra ele, terra de formigueiro, asa de morcego e alguma coisa a mais, né? E assim, eu já ouvi, uma paciente falou pra mim assim, olha, eu posso fazer uma coisa? Eu vou pra não sei aonde, que eu não lembro pra onde que ela ia, e aí eu queria pôr meu pé no mangue, porque falaram que a argila do mangue, que o barro do mangue, né? Não sei o que. Eu falei, olha, mas uma coisa é argila, outra coisa é argila totalmente cheia de cloriformes fecais, né? Eu acho que assim, a argila é maravilhosa pra feridas e funciona. Mas vamos fazer o seguinte, a gente não sabe se mangue, vai vir um caranguejo, vai picar sua ferida que já tá uma desgraça, aí você vai deixar aquele caranguejo pegar você, e aí você não sabe se alguém entrou e fez um xixizinho lá dentro. Então vamos, né? Em falar em xixi, eu tinha uma paciente, não, tem que contar essa. Ela falou assim, posso usar na ferida? E tem médicos que recomendam, viu? É porque é medicina oriental, oriental. Ela fez medicina oriental e aí dela falou, né? Eu falei, olha,
É que assim, né? Vamos usar a tecnologia porque você tem uma ferida infectada, então vamos usar a tecnologia a nosso favor, né? Vamos. Mas ela acreditava muito na questão da urina, então ela tomava urina e ela acreditava que. Mas era a dela mesmo, né? Era dela. Eu acho que uma coisa que é importante, isso eu aprendi na vida. Para você tratar, seja uma ferida, seja qualquer outra condição, o paciente ele tem que ter em mente que ele vai conseguir aquilo, que ele vai ser curado. Que ele precisa. Eu trabalhei com cirurgia cardíaca por mais de 10 anos e teve paciente que ia fazer uma simples abração e não saía bem. E já tive pacientes de fazer cirurgias que o médico falava assim, olha, a possibilidade do senhor ficar na mesa é de 99%, e o paciente falou assim, eu quero e eu vou sair bem. E nas feridas eu vejo muito isso. Então, primeira coisa que eu preciso o paciente entender, vamos supor, eu vou tratar um paciente, eu vou usar determinado produto, seja qual for. Se o paciente ele não aderir àquele tratamento, ele não compreender e não aceitar, não adianta eu entrar com esse tratamento. Pó de ouro que não vai... Isso é um conselho que eu dou para quem está assistindo a gente. Se você quer usar um produto maravilhoso, mas se o paciente ele não adere, você sentiu que ele tá meio assim, ele não vai fazer o curativo direito. E o psicológico, ele gente, não vai acreditar. Ele funciona de uma forma excepcional. Né? É radicais livres que libera, é uma série de uma questão bioquímica regulada ali que atua na ferida. Então é importante que esse paciente ele tenha essa aderência. E se essa aderência ela estiver vinculada com algo que ele precisa utilizar, né? Tio, agora eu vou falar de você. Meu tio Alfredo, agora vai acertar o Alfredo. Ele colocava uma fitinha vermelha. Ah, que bonito. Porque ele falava que a fitinha vermelha tirava já tinha uma olhada alguma coisa assim. Se é uma crença quem que vai ter uma olhada na ferida? Se ele acredita que a fitinha vermelha vai fazer bem para ele, deixa ele usar a fitinha vermelha. Vai atrapalhar na minha conduta? Não. É isso, é outra coisa. A partir do momento profissional que vai trabalhar, não pode também como que eu posso usar a palavra? Não pode cercear essa questão do paciente, porque a crença dele, e é isso mesmo. Não adianta eu querer impor. Meu tio teve um câncer de bexiga, eu falava assim, se falasse pra ele assim, olha, essa pedra, se você colocar sobre a sua cabeça e ficar ajoelhado 2 horas, vai funcionar. Ele fazia. Ele acreditava muito. Ele tem 15 anos de um câncer de bexiga super agressivo, tá super vivo aí. E eu falo, não além da crença, mas também uma coisa importante, a credibilidade que a gente passa pro paciente. Então, o que eu vejo que os pacientes têm aderência ao tratamento é a credibilidade que eu passo pro paciente. A postura, né? A postura e esse tratamento em conjunto. É o que eu falo, eu não trato sozinha. Né? Se o cuidador, se o paciente não estiver envolvido, se né? eles não estiverem envolvidos, muitas vezes o médico, o nutricionista. Eu gosto muito de fazer essa interação interdisciplinar. Precisa, né? E isso, na maioria dos casos, é necessário. E se todo profissional de saúde compreendesse isso, que eu preciso desde o físio, do nutricionista, do médico, cada um atuando na sua área, a gente tem um sucesso espetacular. E uma coisa importante, eu atendo com a Kelly também, tenho o privilégio, uma coisa que eu acho que faz a diferença, assim, profissionais bons, tem muitos no nosso segmento. É um melhor que o outro, assim, as meninas mandam bem, muito bem. Mas tem algumas coisas dentro disso que a Kelly tá falando, que são importantes, assim, o atendimento, todo esse contexto, a equipe multiprofissional, mas o feedback, o retorno, o cuidar do paciente. Né? Hoje a gente tem acesso ao WhatsApp 24 horas. Então você vai lá, você faz o tratamento, você fala difícil, você mexe, cutuca, né? Sensibiliza o paciente e vira as costas e não dá continuidade, não atende um telefone, não se preocupa como é que tá a família, como é que tá o cuidador, né? Isso que é uma coisa que a gente quer trazer muito para cá. Porque, por mais competente que seja, independente do valor que o profissional cobra, cuidar do paciente do começo ao fim. Porque o paciente tem que estar acolhido, porque assim, você coloca uma tecnologia e se ele fica inseguro, se ele sente dor, ele não tem como recorrer a você, né? E isso é importante. Eu entro nisso que você falou, porque assim, eu tenho muitos pacientes que não têm mais ferida. Só que eles fazem questão que eu passe uma vez por semana. Então. Porque, primeiro, eu vou às vezes para fazer uma drenagem linfática, para cortar uma unha, né? Mas eles querem ter a segurança de que a gente tá ali. Mas assim, a consulta de enfermagem, ela não é apenas para tratar a ferida. Ela é muitas vezes para o paciente desabafar tudo que ele tá passando. Então, a gente tem um paciente, a Cida,
A Maria Camoiço, maravilhosa. Só pros íntimos, né, Maria? A gente tem, ela atendeu alguns pacientes meus por um tempo e ela sabe que alguns pacientes, na verdade, eles têm o vínculo porque eles querem conversar, eles precisam de alguém para conversar. Ainda mais quando é idoso, né? Exatamente. Então, isso com uma drenagem linfática junto faz toda a diferença. Então, e isso vem a fé, né? A confiança. Porque a competência a gente busca nos livros. Isso nós adquirimos. Nós adquirimos, a gente discute. Agora, assim, a Kelly tem isso, essa parte humanizada. Esse que é mais, esse que de Kelly, que de cá. Esse que o K mais, não é nem o que mais. A Kelly tem o K mais. Porque é isso que diferencia o profissional, né? Porque você tem que cuidar de fato. Né? Dar todo o acolhimento, porque isso vai fazer com que a lesão trate, que a lesão feche. Com certeza. Isso é extremamente importante. Bem, antes de vocês finalizarem, eu preciso falar uma coisa que é muito importante, né? Eu queria, assim, falar um pouquinho da minha família, que eu não falei ainda. Né? Sim, você tem uma menina. Eu tenho uma moça. Mas você disse que você mora no sítio, não falou? Gente, meu sítio tá lá, tadinho, se meu esposo não vai lá, Maurício, ó, né, o Maurício, ele que vai lá pra gente, tá fazendo a manutenção lá pra gente, né, ele me deu muita força durante toda essa minha trajetória, né, eu lembro que quando eu me formei, ele e minha mãe juntaram dinheiro pra comprar um anel de esmeralda pra mim, né? Então, é algo assim que eu tenho muito orgulho. Parceirão, né? A Sara, né, agora vai entrar pra faculdade, então, é assim, uma filha maravilhosa, né? Passando pela fase da adolescência, mas vamos... gente, eu tenho medo disso. Isso daí é fase, né? Mas, assim, o meu pai, que, assim, em todas as... durante todo o tempo de faculdade, era saindo de um hospital, né? Eu morava em Guarulhos, eu sou guarulhense, né? Um abraço a todos os meus amigos guarulhenses. Miguel, um grande amigo meu, que começou na enfermagem junto comigo também, né? Que legal. Então... A Aline que fez pós-graduação comigo, né, enfim. E aí, o que eu, nessa minha trajetória, né, eu ia pra faculdade, saía da faculdade, ia para o hospital, às vezes eu tava em Guarulhos e eu tinha que fazer um estágio lá em Parada de Taipas. Nossa, gente. Meu pai, da onde ele tava, ele saía, me pegava, levava a marmitinha pra mim, eu ia comendo e ele me levava nesses locais. Então, assim, a família, ela é um aporte muito grande nesse aspecto. Né? Então eu acho que assim, se a gente não tem essa estrutura por trás, não vou dizer que a gente não consegue, que a gente consegue, mas é um pouco mais penoso, né? E se a gente tem tudo isso, minha mãe que me estimulou a fazer enfermagem, se não fosse por ela não estaria aqui, né? Meu esposo que muitas vezes me ajudou a pagar a mensalidade da faculdade, né? Meu pai que me levava e me trazia, né? Então isso é um orgulho muito grande para mim, né? E tudo que eu posso recompensá-los, né? Eu pode ter certeza que assim, que eu posso fazer, eu faço por eles. Ai, que lindo. Que bacana. E pensando na sua família e nos fitoterápicos, quando você começou os fitoterápicos, a Sara era pequenininha? Você utilizou para algumas situações nela? A Sara usa barbatimão, a Sara usa a argila verde, né? Porque é essa fase de adolescência, acne, né? Então, argila verde, eu faço umas máscaras de argila verde lá nela, né? Então, ela, quando ela era pequena, né? Ela falava assim pra mim: mamãe, quando eu crescer, eu quero ser saboneteira. Ela me via fazendo sabonete, ela falava que ela quer ser saboneteira. Ela vai me matar quando ela ouvir isso. Que amor. Mas, enfim, hoje ela seguiu totalmente outro ramo, ela pretende fazer economia, né, mas assim, era bonitinho essa, né, e tinha dia que eu chegava estressada do hospital e eu falava assim, gente, quer saber de um, vou vender sabonete na praia. Boa, não é sanduíche na praia, sabonete na praia. Aí eu acho que ia vender bem, né, Maria? Ia. Sabonete, esse sabão de barbatimão, né, eu tenho uma colega de Santo André, eu trabalhei com ela muitos anos atrás também, no Hospital do Coração, né, e uma vez por ano ela me pede, falei, Kelly, faz uns 20 pra mim. E ela fica pro ano inteiro, né? Então, eu vou começar a pedir maior quantidade, porque pra poder suprir. Excelente, gente, maravilhoso. Né? Isso porque a gente achava que não ia ter assunto suficiente. Não, eu acho que dá pra continuar, porque fazer episódio 3. Vamos fazer uma série? Uma série de fitoterápicos. Será que o pessoal de casa vai gostar? Deixa os comentários aí, viu? Uma série. Gente, pode fazer pergunta que depois a gente envia tudo pra Kelly, né? Tá muito ligado mesmo, né? Não, alquimista. As mulheres, né, lá nas eras medievais, elas eram alquimistas, elas faziam, elas eram curandeiras. A Claire, quem assiste Outlander sabe que é
maravilhosa, né? Ela... E eu só queria falar assim, quem tiver dúvidas, mande os questionamentos pro Corém, tá? Isso. O Corém responde, pode demorar por causa, às vezes, da demanda que a gente tem, mas a gente responde, né? E assim, eu gostaria muito de frisar um pouquinho, só essa parte do Corém, que assim, eles estão abrindo, assim, muitas coisas pro profissional fazer. A gente teve a terceira caminhada da enfermagem, não sei se vocês souberam. Ano que vem eu conto com vocês, tá? Com direito a kits. Se eu aguento. Nós vamos uma caminhada. Eu posso, a gente faz a caminhada. A caminhada, a gente topa a caminhada. Eu posso fazer só até a metade? Acho que são 3 quilômetros, né? Tá bom, vai. Gente, o ano que vem vocês cobrem. Vamos ver. A gente vai tirar uma foto nossa lá na caminhada. Elas estão se comprometendo aqui. Você foi? Não. Não, gente, mas eu tenho uma boa, uma justificativa. Eu estava trabalhando. Você estava aqui, inclusive. Justamente, eu estava aqui nesse dia. A culpa é nossa. E nesse dia eu trabalhei o dia inteiro. A gente vai me organizar e estaremos nós 3, né? Vamos, eu vou. Não sei se eu vou andar tanto, tô brincando, preciso. Fala um pouco do Congresso de Feridas também. Legal, fale um pouco. A gente teve esse ano a segunda edição do Congresso Feridas, né, promovido pela revista MPM, né. O ano passado a gente teve em torno de 1.200 profissionais de saúde. Esse ano a gente teve cerca de 3.000 profissionais. Nossa. E o ano que vem a meta é que a gente tenha um público maior. E não apenas para profissionais da enfermagem, mas para todos os profissionais, porque a gente teve bastante temas falando sobre nutrição, sobre mesmo alguns aspectos de drenagem linfática, que é muito do fisioterapeuta. E, gente, já falo para vocês, o ano que vem a gente vai ter um convidado muito especial que vai falar de drenagem linfática de uma forma muito diferente do que a gente conhece. Então, eu acho que assim, tive a oportunidade de ser vice-presidente a convite da Maria Aparecida, que ela é a diretora, não é você. Não fui eu. Da Maria Aparecida, que ela é diretora da revista MPM, e assim, foi um evento excepcional. Quero agradecer todos os palestrantes que estiveram presentes, assim, teve um feedback muito positivo, e o ano que vem eu conto com vocês lá também. É anual, né? É anual. Se eu estiver lá, né? Eles já estão divulgando o terceiro, né? Então, já estão divulgando o terceiro, então a gente vai programar isso. Deixa eu te fazer mais uma pergunta, Kelly. Para quem quiser saber mais sobre fitoterápico, tem algum livro, algum documento, alguma coisa que você indique para que a gente possa estudar? Porque é isso, né? Não dá para simplesmente falar assim, eu sei que o barba-timão funciona, que a camomila, mas é o que você falou, tem as concentrações, tem tudo. Eu sei que hoje tem um curso na USP de fitoterápico, né? Uma especialização, que eu acho que é muito interessante para quem quer seguir isso. Mas quem quer começar a entender um pouco sobre isso, não simplesmente pegar e ir pra cozinha e fazer, né? Então, pra cozinha ferve água e joga caldeirão, não revela meu segredo. É que o dela não é na cozinha, tá, gente? Ela tem um espaço igual o da Claire. Tudo bonitinho. Você indica algum material, alguma coisa? Então, a gente tem alguns livros que eles servem de orientação, né? Mas eu acho que é importante os cursos, né? Porque o livro, ele te dá um direcionamento, sim. Depois eu deixo com vocês o link para vocês passarem, né? Mas eu acho que os cursos, eles trazem, além das informações, elas trazem também a vivência da pessoa que está dando o curso. Então, eu acho que isso assim, que nem eu fiz no início, assim, de curioso, né? E aí a gente vai descobrindo o que dá certo, o que não dá certo. Opa, a concentração foi um pouquinho maior aqui. Teve um colega meu, né, que deu para a esposa assim, Kelly, acho que você exagerou um pouquinho na concentração, né? Então a gente às vezes tem uns feedbacks assim, né? E então é por isso que é importante essa questão da regulamentação dos produtos, né? Mas eu acho que os cursos eles são importantes, mas a gente vai deixar uns links aqui de alguns livros que são legais aí para vocês estarem lendo. E aí você pode deixar também suas redes sociais, né, para que as pessoas possam te procurar. E nós vamos encerrar então, pedindo para você deixar uma frase, né, com todo esse conhecimento, essa clínica. Eu sei que você tem esse lado espiritual também bem aflorado, que você leva isso para sua vida. Então, uma frase que você possa deixar aqui para os seus seguidores, para os nossos seguidores. Quem sou eu, humilde pessoa? Seguidores tem vocês, né? Temos 400.
Nossa, já tá. Não, muito gente, bem. vamos lá, vamos fortalecer essa. Né? Assim, o que eu faço hoje, eu faço com muito amor, eu faço com muita dedicação, né? Eu tenho o olhar, a gente já falou no episódio anterior, eu acho que eu vou reforçar isso que eu falei, que assim, quando a gente cuida de um paciente, a gente tem que cuidar como se fosse um familiar muito próximo nosso. Né? Já teve situações de eu chorar junto com o paciente também. Super normal. Né? Então eu acho que essa questão de você tratar o próximo como se fosse alguém, um próprio irmão, Jesus nos ensina isso, né? Sim. Trate o próximo. Eu acho que se a gente tiver essa fraternidade, a gente consegue fazer um mundo muito melhor, né? E aquilo que eu falo, que a gente faz repetidamente. Então se a gente vai fazendo, a gente vai aprimorando, vai fazendo melhor, vai fazendo melhor. Eu fiz muita besteira com a papaina lá atrás. E hoje, Quem não? Então é importante a gente ter uma pessoa que oriente, né? Então a gente vai fazendo e cada vez a gente vai aprimorando mais e vai melhorando mais, né? Isso profissionalmente, isso espiritualmente também, né? Eu acho que essa maturidade que a gente tem no decorrer dos anos, ela traz tudo Muito isso pra importante, gente, né? E quero agradecer mais uma vez aí vocês ao convite, ao todo o carinho, né? De vocês, da equipe técnica maravilhosa, né? Toda a equipe técnica. Toda a equipe técnica maravilhosa, né? E eu deixo aqui o meu carinho, o meu agradecimento a vocês. Ai, Kelly, muito obrigada. A gente está muito feliz com a sua volta aqui, com poder compartilhar toda a sua sabedoria. A gente está muito feliz que o podcast está podendo levar essas informações de qualidade para as pessoas. Muito obrigado. A gente espera tê-la novamente. A casa é sua. Vamos na corrida, vamos. Eu vou. E é isso. Obrigada pelo seu tempo, minha querida amiga. Eu que agradeço a vocês. Galera, não esquece, hein? Curte, comenta, ativa o sininho. Compartilhe. Compartilhe, principalmente, com todo mundo.